A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 1º de agosto de 2015. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Selo. O motivo desta comemoração se deve à publicação do primeiro selo no Brasil em 1843. A pequena estampilha que resolveu o problema mundial das correspondências. Houve épocas em que as cartas eram pagas no destino, e se o destinatário não pudesse pagar, a correspondência era devolvida. O Brasil lançou seu primeiro selo em 1843, a famosa série Olho de Boi, e foi o segundo país do mundo a emitir selos. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Hoje vamos fazer um programa especial sobre tudo o que aconteceu na Assembleia Extraordinária dos dirigentes e delegados sindicais dos sindicatos Sintrascopa de Palotina e região, Sintrascop de Cascavel e região e Sintrascom de Medianeira e região, que levou à aprovação do indicativo de greve nas cooperativas da região oeste do Paraná. Chamamos a atenção dos trabalhadores em cooperativas para estarem atentos a tudo que vamos falar a partir de agora e dizer mais uma vez que o estado de indicativo de greve é deflagrado pelos trabalhadores para estabelecer uma data mínima para dar início à greve. Contudo, esta decisão não é definitiva, podendo ser alterada conforme a conjuntura que se apresenta para o momento. Mas sobre isso, vamos conversar com quem entende do assunto, que são os líderes sindicais que representam os trabalhadores em cooperativas em nosso país. Entrevista. No programa Momento do Trabalhador, nós estamos recebendo dirigentes sindicais, até porque na última quinta-feira os dirigentes sindicais estiveram reunidos em Toledo, onde aprovaram, juntamente com os sindicatos, um indicativo de greve para os trabalhadores em cooperativa. Esteve presente também, está aqui com a gente no nosso programa hoje, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, o Paulo Rossi. Bom dia, Paulo. Obrigado pela presença aqui no programa Momento do Trabalhador. Bom dia a todos os ouvintes do programa Momento do Trabalhador. Para nós é um prazer estar aqui no programa. Como presidente do sindicato, o presidente dos trabalhadores, da União Geral dos Trabalhadores, falar no programa Momento do Trabalhador ao trabalhador a importância que tem e para que o trabalhador entenda qual é a função da União Geral dos Trabalhadores. Bom, a função da Central Sindical ela é uma entidade de grau superior. Ela representa as entidades filiadas, ou seja, os sindicatos e as federações que se filiam à Central. E a Central ela tem um papel de fazer política sindical, não vamos confundir até com política partidária, e sim a política sindical nas questões macroeconômicas, que é a discussão de salário mínimo, a questão de negociações coletivas, e é por isso um dos motivos que nós estivemos em reunião com a FETRACOP e com a FENATRACOP, que é discutindo a pauta de reivindicação dos trabalhadores em cooperativas. Os trabalhadores têm entendido a importância de estar afiliado a um sindicato, a importância de ser representado pelo sindicato, não só na hora do indicativo de greve ou na hora de discutir, mas saber de que ele tem ali no sindicato o representante da sua categoria, Paulo? Os trabalhadores brasileiros, só para você ter um dado, hoje nos Estados Unidos o índice de sindicalização é muito menor do que no Brasil. Inclusive, dirigentes sindicais dos Estados Unidos, eles vêm até o Brasil para aprender com a gente como fazer sindicalismo. Até parece uma coisa, o país, a maior potência do mundo, os Estados Unidos, vem aprender a fazer sindicalismo aqui no Brasil. E aqui no Sul tem avançado muito essa questão da sindicalização. Os trabalhadores em cooperativas são um dos maiores índices de sindicalização que tem aqui no estado do Paraná. Uma categoria forte e que mexe com o PIB do estado. Então os trabalhadores, eles têm visto a necessidade de participação e também nós vemos no país toda essa onda de manifestações, enfim, as
reivindicações da população, e isso também tem mexido com os trabalhadores. Então nós vemos com alegria, mas também é cada vez mais que nós pedimos que os trabalhadores participem do seu sindicato, se associem ao seu sindicato e ajudem ao sindicato a melhorar as condições de trabalho. Essa imagem do sindicato, ela mudou perante a população? A população diz assim, o sindicato é um bando de baderneiros. Já ouviu falar isso, Paulo? O sindicato é um bando de baderneiros. Hoje a população, no geral, no país, vamos aqui ao nosso estado, ao Paraná e a nossa região, ela entendeu que o sindicato é o defensor do trabalhador? A população, a gente sempre fala, quem fala isso é uma parcela muito pequena da população e aquele pessoal ainda conservador, que eles não admitem que o sindicato é um instrumento de mudança na sociedade. São os sindicatos que trazem todas as reivindicações. Se hoje nós temos democracia nesse país, começou aonde? Reuniões dos sindicatos, o próprio Fernando Henrique Cardoso, até o próprio Lula, onde começaram as discussões? Dentro dos sindicatos. Então, se nós temos hoje a liberdade de falar o que pensamos num programa ou até na rua, é porque começou lá dentro do sindicato. Então, o papel do sindicato é primordial para o exercício da cidadania. Vamos pensar o trabalhador em cooperativa, o trabalhador no geral, já que você defende a União Geral dos Trabalhadores. O trabalhador não gosta de entrar em greve, o sindicato também não gosta, mas às vezes é importante estar em greve? A greve, para nós, é o último instrumento a ser utilizado numa negociação. Mas quando que você vê que o lado patronal, ele que radicaliza, ele sabe que tem condições de reconhecer o trabalho, que é o trabalho decente, que nós lutamos por isso. O que é o trabalho decente? São melhores condições de trabalho, o fim da discriminação, tanto de gênero, enfim, nos locais de trabalho, mas principalmente melhores condições de salário e condições mais dignas de segurança. Quando você vê que o patrão não quer reconhecer isso e tendo condições, que é o caso específico das cooperativas aqui da região, que cada vez mais estão ganhando mais, porque elas exportam, e se exportam, o dólar disparou, ou seja, o aumento delas somente agora, nesse mês, vamos dizer assim, foi mais de 8% que elas ganharam com o quê? Com a valorização do dólar frente ao real. Ou seja, elas têm condições de dar melhores salários aos trabalhadores. E quando elas não querem negociar, qual o último instrumento dos trabalhadores? Infelizmente, é fazer a greve. E para nós, é triste dizer, mas os trabalhadores em cooperativas vão ter que fazer uma greve para que os patrões vejam a necessidade de reconhecer o trabalho de toda essa massa de trabalhadores. No programa Momento do Trabalhador, nós estamos recebendo também o presidente do Sintrascop Cascavel e Região e presidente da Fetracop Paraná, o Clair Espanhol. Seja bem-vindo ao programa Momento do Trabalhador, Clair. Uma satisfação muito grande estar aqui, uma alegria poder fazer uso desse microfone na presença de pessoas tão agradáveis quanto os companheiros aqui do Sintrascop, do Momento do Trabalhador. Sempre prazeroso conversar com os companheiros dessa região. Na última quinta-feira, em Toledo, os sindicatos com seus representantes definiram por um indicativo de greve. Como é que o presidente do Paraná tem acompanhado isso? O que dá para dizer isso ao trabalhador a partir de agora desse indicativo? Não é uma greve, mas sim um indicativo que pode acontecer essa greve no futuro. Veja bem, o Sindicato dos Trabalhadores, de forma ordeira, educada, participou de todo o processo de negociação. A Fetracop, através dos sindicatos filiados, da Fenatracop também, a Federação Nacional, estivemos imbuídos do melhor propósito para que nós pudéssemos chegar a um entendimento com as cooperativas. Mas quando se fecha um canal de diálogo, é inevitável que o sindicato busque uma solução. A solução para esse momento, e falo isso falando para você, trabalhador, cooperário, que trabalha na cooperativa Cevale, aqui da região, da Copagril, da Copacol, enfim, todas as cooperativas, Cevale, cooperativa Frimeza, enfim, todas as cooperativas aqui da nossa região. Falo para vocês dizendo que o sindicato jamais queria fazer uma greve. O sindicato só quer aquilo que é de direito do trabalhador, aquilo que nós pudéssemos buscar numa negociação, uma justa negociação. Aquilo que realmente o trabalhador precisa para ter o mínimo de decência, de dignidade de uma pessoa, para que ele possa chegar em casa e satisfazer as necessidades da sua família através do suor do seu rosto, através de toda uma dedicação que é feita diuturnamente
para o crescimento e desenvolvimento das cooperativas aqui dessa região. Por isso que o indicativo de greve é uma fase final das negociações e que não deixa nenhum dirigente sindical satisfeito, feliz com isso. Mas é uma maneira que as entidades estão encontrando para também chamar a atenção das cooperativas, estabelecer uma relação direta com o seu associado, com o trabalhador em cooperativa, o cooperário, dizendo para ele que nós estaremos nessa trincheira de luta para que os seus direitos sejam resguardados e as entidades sindicais fortalecidas nesse processo. Clair, na votação, o Centrascope ela teve um voto contrário ao não ter o indicativo de greve. Isso demonstra que impera a democracia, as pessoas têm o direito, o sindicalizado, aquele que está participando da direção do sindicato, de dizer, olha, eu também não quero, eu quero. Demonstra isso, essa parceria ou esse trabalho que se tem na democracia, cada um dá a sua opinião e mais vence a maioria? Você veja bem, nós estamos num momento em que os sindicatos de trabalhadores em cooperativas, eu tenho que falar daquilo que nós representamos. Nós estabelecemos uma relação muito própria de uma democracia sindical, aonde os trabalhadores definem o rumo que o sindicato deve ser tomado. Assim é na prestação de contas, assim é num planejamento financeiro, que é a provisão orçamentária, e assim são também nas negociações coletivas de trabalho. E toda unanimidade é burra, já dizia o escritor. E para nós isso é uma situação que nós levamos como sendo um princípio do sindicato. A democracia deve imperar, porque o sindicato não tem dono. O dono do sindicato são os trabalhadores. E aquelas pessoas que estão dirigindo o sindicato são passageiras, mas as entidades ficam. E nesse entendimento é importante que a gente possa ouvir também as pessoas contrárias muitas vezes aquilo que se pensa a direção da entidade, porque senão não seria democracia. Nós estaríamos falando aqui de que nós estamos falando de um processo ditatorial. Não é esse o papel que nós imprimimos nas nossas entidades. O trabalhador, assim como o dirigente, ele tem o direito consagrado de manifestar a sua intenção, de dizer que ele é a favor ou ele é contra. E só assim nós vamos encontrar o melhor caminho para o desenrolar dessas negociações. E através desse processo democrático se definiu pelo indicativo de greve. Agora nós temos aqui comunicar às cooperativas que nós estamos com o indicativo de greve e que vamos dar o prazo para as cooperativas, e aí depois de 72 horas, se as cooperativas mesmo assim entender que não tem mais nada a dizer para nós, aí os trabalhadores poderão sim cruzarem os braços e ficarem nas suas casas, ou irem até o portão da cooperativa, dizerem, não vou trabalhar por esse salário que não está me atendendo satisfatoriamente para mim cobrir as minhas necessidades primeiras e as necessidades do ser humano. Então eu acredito que dessa forma, de uma forma democrática, nós estabelecemos isso, porque essa não é uma decisão do espanhol, não é uma decisão do Mauri, não é uma decisão do Beno, não é uma decisão dos presidentes. Ela é uma decisão das diretorias. E por que foi feito só das diretorias? Por causa que os trabalhadores não podem arcar com uma decisão dessa. O trabalhador tem que ser protegido pela sua entidade sindical quando se tratar de um encerramento de negociação. Porque a pressão que os diretores já sofreram é muito grande. Mas os trabalhadores, muitas vezes, lá acanhados no seu ambiente de trabalho, acabam aceitando porque a situação é grave e emergente e os salários são baixos, muitas vezes o trabalhador fala assim, é pouco, mas é melhor que venha, que já me ajuda a me suprir as minhas necessidades primeiras. Espanhol, dentro da sua colocação, na última quinta-feira lá em Toledo, você fez uma colocação importante até, dizendo, olha, hoje o crescimento das cooperativas, mas que você já teve lá dentro do seu sindicato também, nós vamos ter que baixar o salário do trabalhador. Né? Como você disse, foi taxado até por alguns, né? Como não defendeu naquele momento o trabalhador. Mas tem que pensar dessa maneira também. Hoje se pede um aumento, mas se vê a situação para depois negociar também. Você veja bem, o sindicato não pode ter sangue nos olhos. O sindicato não pode negociar com o fígado. O sindicato não pode querer destruir o empregador. Não é esse o papel de um sindicato moderno. O sindicato moderno é de parceria. É de parceria nos resultados. No meu sindicato, o lema é sindicato de resultados sindicais e sociais. Resultados.
Nós temos que buscar resultados para os trabalhadores e resultado para as cooperativas. O sindicato não é contra o crescimento das cooperativas. Não é contra que as cooperativas apresentem resultados bilionários positivos. É muito melhor nós comemorarmos os números positivos do que chorarmos o déficit dentro de uma cooperativa. Por isso que, dentro de uma situação em que a gripe aviária assolava as cooperativas das unidades de frango, naquele momento, nós estabelecemos até redução salarial. Foi uma forma de socorrer a cooperativa, mas foi uma demonstração grande e valiosa de parceria. E agora que as cooperativas estão tendo lucratividade, agora que as cooperativas estão tendo resultados positivos enormes, é chegada a hora das cooperativas, das suas diretorias, dos conselhos de administração, olharem também para essas pessoas que levantam cedo e dormem tarde, que madrugam dentro das unidades das cooperativas, que fazem um trabalho de domingo a domingo, fazendo a transformação de uma região, mas que principalmente engrandece o cooperativismo. Mas essa parcela dos cooperários não estão crescendo, muito pelo contrário. Se você pegar a massa salarial dos trabalhadores, só nesse ano, com a inflação, para essa faixa de salário que eu estou falando, de R$ 1.500 a R$ 2.500, a inflação passou dos 15%. Não sou eu que estou falando isso. Busque, junto ao IBGE, junto aos institutos que medem a questão da inflação, para quem ganha menos, a inflação é maior, porque ela pegou em cheio a questão do aluguel, pegou em cheio a questão da energia elétrica. São situações que o trabalhador, mesmo que queira, não consegue reduzir no seu consumo e reduzir na sua forma de despesas, no seu dia a dia, não consegue reduzir o valor do aluguel. Só se reduzir o tamanho da sua casa. E muitas vezes, mesmo reduzindo, a pessoa não reduz o valor do aluguel. Então são situações que a gente entende que é necessário, é chegado o momento das cooperativas dividirem um pouco melhor, um pouco mais justo esse bolo que é chamado de sobras líquidas dentro das cooperativas. Eu venho de cooperativa, trabalhei há muitos anos dentro de cooperativa, hoje estou no sindicato, mas nada me impede de que um pouco estar de novo trabalhando na cooperativa, porque o mandato encerra e a gente é passageiro, como falei antes. Mas eu acredito que enquanto estivermos revestidos do mandato de dirigente sindical, nós devemos estar comprometidos com aqueles que nos colocaram aqui. E é com eles que nós estamos fazendo essa luta agora para que os salários dos trabalhadores sejam cada vez melhores. Esperamos as cooperativas ainda, esperamos que as cooperativas tenham consciência de que sem o trabalhador, a cooperativa também fica manca. A cooperativa também não consegue ter os resultados que eles fazem durante a avaliação mensal, semestral, enfim, as avaliações positivas nos seus balancetes, nas suas demonstrações contábeis. Então eu acredito que chegado o momento de que o trabalhador pede socorro. O trabalhador em cooperativa, chegou a hora de ele ser dado aquela estendida, aquela mão pela cooperativa e dado um reajuste salarial decente para que esse trabalhador realmente consiga viver com mais dignidade. No programa Momento do Trabalhador, estamos recebendo de Cafelândia o Adilson Alves Garcia, que é trabalhador em cooperativa e vice-presidente do Sintrascop. Seja bem-vindo ao programa Momento do Trabalhador, Adilson. Obrigado, Jacques. É um prazer participar do programa, que sempre falando em nome do trabalhador, para nós é sempre importante estar participando e um prazer enorme. Você esteve também no indicativo de greve na última quinta-feira, fez uso da palavra, falou lá como trabalhador. Como que o trabalhador está vendo toda essa questão hoje do crescimento das cooperativas, do reajuste salarial e desse indicativo de greve, Adilson? Nós vivenciamos no dia a dia do trabalhador, Jacques, essas situações aí de sempre parceiros, sempre companheiros, não só dos trabalhadores, não. Nós sempre fomos parceiros também das cooperativas, de uma forma geral, entendendo a necessidade que as cooperativas têm de se organizar em forma de cooperativa, de investir nas suas estruturas, até porque se não tem estrutura, não tem como você estar trabalhando, não tem como contratar trabalhadores para isso e não tem como oferecer condições de trabalho para esses trabalhadores. Essa é a preocupação nossa. Mas hoje a preocupação grande nossa também, Jacques, porque subiu muito o custo de vida, os trabalhadores vão no mercado hoje, você sabe disso, não é novidade para as pessoas, a questão de luz elétrica, da energia elétrica, enfim, são vários fatores aí que está endividando nossos trabalhadores, empréstimos, enfim, as condições que foram ofertadas para ele de forma até então boas, e hoje nós vemos na realidade que o trabalhador nosso, ele está endividado, que eles têm muito desconto nas folhas, enfim, dessas situações,
E nós, enquanto defensor do trabalhador, a preocupação grande nossa é com o rendimento dessas famílias, na sustentação das suas famílias, dos filhos, enfim, daquela qualidade de vida que a gente proporciona e luta para essa situação que se torne realidade, né? Então, por isso que nós fizemos essa conversa aí com todos os sindicatos, com as federações, né, no intuito de trazer as cooperativas para essa conversa, tentar achar uma forma, né, não de, que nem o pessoal comenta, de quebrar as cooperativas, mas sim de achar um meio ali, né, que não fica ruim para o trabalhador, que dê para o trabalhador recuperar o poder de compra dele, porque hoje você sabe que a inflação, ela nos está comendo o trabalhador pela perna no salário dele, enfim. Então, essa preocupação nossa, ela é viável, sabe? Então, nós tentamos aí por diversas vezes com as cooperativas, 60 dias aí executáveis de tentativa de negociação, mas infelizmente se engessou de uma certa forma e nós, como dirigente sindical, nós temos que se postar do lado do trabalhador, porque nós defendemos os trabalhadores. E quando chegou a esse consenso de não ultrapassar os limites que as cooperativas ofertavam, e nós entendendo e conversando com os trabalhadores no dia a dia, que não contemplava aquilo que o trabalhador esperava. Então, para nós não teve outra alternativa, não é que nós queremos a greve, né? É que se encaminhou para isso, que é um argumento legal, é um dispositivo legal que o trabalhador tem para ser usado, porque ela é o último caso, mas como tem o último caso, nós temos que usar. E é isso que a gente espera que as pessoas entendam, sabe? Nós temos muita responsabilidade com os agricultores, temos muita responsabilidade com as empresas, mas nós não podemos esquecer do principal trabalhador, né? Que é a pessoa que fomenta isso, que é a pessoa que está desenvolvendo as cooperativas estão indo bem, ela deve isso aos trabalhadores. Se os agricultores estão tendo seus produtos valorizados, eles também devem aos trabalhadores que estão lá transformando essa matéria-prima e exportando para o mundo inteiro. Isso para nós, nós temos que defender esse trabalhador, porque é motivo de orgulho nosso. No programa Momento do Trabalhador, estamos recebendo o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativo, Mauri Viana. Seja bem-vindo ao programa, Mauri, mais uma vez. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui nesse programa, que é o Momento do Trabalhador, não é isso? Eu falando do trabalhador para o trabalhador. Mauri, na última quinta-feira, os dirigentes sindicais da nossa região estiveram reunidos em Toledo, os 3 sindicatos da nossa região, definindo para o indicativo de greve. Saber do presidente da Federação Nacional e para quem está em casa, para quem é o trabalhador em cooperativo, mas para quem não é, o que é esse indicativo de greve, o que acontece a partir de agora, Mauri? No nosso país, nós temos uma legislação muito clara sobre movimento grevista. O movimento grevista é tratado por algumas centrais sindicais e alguns sindicatos como baderna, bagunça, ou então um momento de aproveitar de partidos políticos, de ideologias e tudo mais. Mas o foco que o legislador criou uma lei da legislação da greve para que o trabalhador tenha como último recurso o cruzar os braços e o movimento paredista. Para se ter isto, precisa que haja uma assembleia e que seja definido o indicativo de greve. Há uma última oportunidade para que os empresários, né, do outro lado, os patrões, tenham condições de evitar o movimento paredista. Sentar com os representantes, com os líderes, né, dos trabalhadores e fazer com que essa negociação pleiteada sobre argumentos justos e claros, né, e fazer com que desestimule a entidade sindical a fazer o movimento grevista, correto? Então o indicativo de greve, ele é o prelúdio do começo da greve. Por que chegou esse indicativo de greve? Por que não teve o acerto? Não sei se eu posso falar essa palavra acerto, de que maneira eu posso dizer, entre as cooperativas e os trabalhadores em cooperativa para chegar a esse indicativo de greve? Ô Jacques, quando nós fundamos a Força Sindical em 1994, eu desci no aeroporto de Maringá, uma repórter que até hoje está em Maringá, em uma japonesinha, da Rede Globo, ela chegou em mim, eu fui lá para presidir o Congresso de Fundação da Força Sindical na Regional Maringá. E ela me pergunta para mim, escuta, esse negócio da Força Sindical, vocês conversam com os patrões, vocês fazem acerto com os patrões. E a Força Sindical não é isso, de ficar fazendo acerto com o patrão? Eu falei, filha, se o Papa pagar o salário dos trabalhadores, é com ele que eu vou falar, eu não posso falar com o governo, eu tenho que falar com os patrão. Então mudou muito a concepção de 94 para cá. É claro, chegou nesse momento porque o sindicato patronal tratou sem habilidade nenhuma nas negociações. O patronal colocou uma comissão de conselho do Sindicato Patronal Singopar Oeste, os superintendentes e gerentes de recursos humanos das cooperativas da região Oeste. Esse pessoal, na maioria, são gente novas, que não conhece o histórico da categoria nem nada.
E também não deixaram chegar isso para a diretoria. Por isso está ocasionando toda essa confusão. As diretorias, os presidentes das cooperativas não estão alheios a tudo isso. Eu tenho certeza absoluta que a diretoria das cooperativas estão alheias a todo esse processo. E os gerentes de recursos humanos e os superintendentes administrativos das cooperativas estão pagando para ver. Mas o duro é que vão pagar muito caro por isso. Muito caro. Porque quando você vai para um movimento paredista, se pede-se o nível da razão. Você tem que ter muito equilíbrio para quem conduz uma greve. Greve não pode ser entendida como sabotagem. Greve não pode ser entendida como pancadaria. Greve é a legítima vontade do trabalhador de cruzar seus braços. Dizer, olha, o que eu estou te vendendo que deu de mais valor, que é meu trabalho, que eu desempenho, eu vou cruzar os braços e não vou fazer mais nada. Então nós vamos pedir a todos os trabalhadores em cooperativa para que se fique em casa, não venha para o trabalho, fique em casa. Porque se ele vem para trabalho, esses superintendentes, esses gerentes, para mostrar serviço para a diretoria, eles prejudicam famílias. Vai demitir pessoas, entendeu? Então é melhor que o trabalhador fique em casa. Não venha se expor. Correto? Então nós vamos fazer uma greve diferente, uma greve ordeira, né? E quero crer ainda que no momento final ainda, os presidentes das cooperativas, a exemplo dos últimos 3 anos, vão nos procurar, vão chegar e vão sentar, e aí sim nós vamos ter uma negociação justa. Porque o cooperativismo teve 22% de incremento, de crescimento. Eles cresceram, eles faturaram superior ao que as metas que foi atingida, tanto financeiro, como de recebimento, como de produção. Quer dizer, nós trabalhadores, foi nos exigido tal coisa, nós fizemos tal coisa e mais um pouco. Mauri, na última quinta-feira, na reunião que aconteceu lá em Toledo, se percebeu que alguns sindicatos, estou falando aqui como que estive lá participando da reunião, nós vamos a partir de agora, indicativo de greve 15%, né? Isso. O Citrascopa diz, não, nós queremos 42%. É o que foi definido com os trabalhadores na Assembleia? E por que dessa disparidade entre um sindicato com outro sindicato, Mauri? É questão de formação sindical. Veja bem, nós fizemos 2 congressos, um lá em Francisco Beltrão, na mesma data, no mesmo dia, e um outro aqui em Palotina. O de Palotina aprovou uma radicação de 42%. O de lá aprovaram 15%. Correto? E por que isso? Porque os sindicatos que aprovaram 15% são gente boa, gente honesta, trabalhadora, tal, que não conhece a malandragem patronal. Então, quer dizer, não eles botar 15%, os caras vieram e ofertaram agora 9%. Entendeu como é? Então, quer dizer, você pede 42 para você arrancar 28, 30, 35, 40, você entendeu como é? Você bota 15 para arrancar 9, 10, não mais que isso. Entende? Então, são estratégias negociais, né? Agora, acham eles que para nós conquistar mais que 15 é muita loucura demais, que a cooperativa vai quebrar, vai não sei o quê, tudo conversa fiada. Nós já fizemos aqui, greve aqui, que nós arrancamos 28% da hora por dia, não podiam dar 7%. De repente, não podia dar 8%. De repente, puderam dar 28%. E a cooperativa Cevale, isso foi em 2004, a Cevale não quebrou, muito pelo contrário, chegou a ser hoje a 3ª maior cooperativa da América Latina. Então, quer dizer, não é bem assim. Então o pessoal de lá tem essa visão ainda estreita de que coitadinha da cooperativa. Só que a cooperativa não entende o trabalhador como coitadinho. É uma peça que pode ser substituída a qualquer momento. Mauri, o que falar para esse trabalhador? Agora vamos falar exclusivamente ao trabalhador em cooperativa que está nesse indicativo de greve. Aí tem aquele que às vezes, mas não queria entrar em greve, outro acha que é importante, não acha que é importante. De que maneira conduzir toda essa questão e dizer que o trabalhador não está em greve ainda, né? Não é que a partir de amanhã fecha-se a cooperativa, né? É um indicativo de greve para negociação. O que dizer a esse trabalhador e também o que dizer ao comerciante? Por exemplo, aqui é o nosso município Palotina que sobrevive, que recebe esse recurso desse trabalhador que gira no comércio do município também, com toda essa questão desse indicativo de greve, Mauri. O Raul Seixas, lá no passado, ele dizia o seguinte: o padeiro não saiu para fazer pão, pois sabia que ninguém ia lá comprar pão. As pessoas não saíram na panificadora comprar pão porque sabiam que o padeiro também não estava lá. Então, quer dizer, a greve é pedido para todos os trabalhadores e não vamos massificar isso. A greve é 72 horas para que as cooperativas venham e nos dêem o que eles estão pedindo. Se não nos derem, aí nós vamos fazer a greve, mas não significa não fazer a greve amanhã ou depois.
A data de fazer a greve, só quem saberá será a Feira Tracop. 12 horas antes é toda a equipe vai ficar sabendo. Porque de 12 horas dá para vir gente do Nordeste para cá em 12 horas. E nós vamos colocar 3 mil dirigentes sindicais aqui. E por que colocar 3 mil dirigentes sindicais de fora para cá? Para substituir os trabalhadores, para os trabalhadores ficarem em casa e o dirigente sindical ficar lá na frente. Ele tem estabilidade. O trabalhador, a gente vai pedir, fique na sua casa, não venha trabalhar. Até porque se ele vier, o outro não veio, entendeu? E ele não tem nada que fazer lá dentro. Entendeu como é? Porque ele depende de outros. Porque é tudo um dependendo de outro. Então não venha, fique em casa. Espere escutar pela Rádio Cultura, quando nós vamos dizer, olha gente, está fechado, podemos voltar ao trabalho. Entendeu? E nós conquistamos 30% de aumento, 42% de aumento. Entendeu? É assim. Teu trabalho foi valorizado. E mais uma coisa, retroativo a junho. Vão receber o aumento retroativo a junho. Entendeu? Mauri, entrar em greve é complicado, sair dela é mais difícil? Dizem que fazer greve é muito fácil. Sair dela é que é complicado. Correto? Quando você faz greve, para quem não tem dinheiro em caixa para poder pagar, é difícil. É difícil sair dela. Porque você está querendo algo de outro que o outro não tem. É o mesmo que eu queria de você, por exemplo, um maço de cigarro quando você não fuma. Você não vai ter maço de cigarro. Agora, se tu tem maço de cigarro, eu posso pedir para você um cigarro, corro o risco de você me ceder um. Correto? Porque eu estou vendo que você está com um maço de cigarro cheio no bolso. Então, corre o risco de você me ceder um, não é isso? Agora, se você não é fumante, não fuma, não tem cigarro, não carrega cigarro, eu vou te pedir um cigarro, de onde você vai arrumar esse cigarro? Você não tem. Isso é difícil sair da greve. Agora, nós estamos fazendo uma paralisação no trabalho, sem baderna, sem confusão, sem nada, entendeu? Só pedindo reajuste salarial, que reconheça a força do nosso trabalho, correto? Para isso eu estou pedindo para quem está com as buas cheias. Nós estamos falando da cooperativa, terceira maior cooperativa da América Latina. Nós estamos falando das cooperativas do Oeste do Estado do Paraná, que mais faturaram e estão faturando horrores de dinheiro, vendendo frango em dólar, vendendo soja em dólar. Estão faturando, nunca faturaram tanto na vida quanto esse pessoal está faturando. Então eu não estou pedindo, os trabalhadores não estão pedindo nada absurdo. Está pedindo aquilo que está lá para ser entregue. Agora eles só vão entregar se nós for lá tomar, porque eles não querem dar não. Presidente, quer dizer, e ter a opinião pública ao lado do trabalhador quando se fala em greve. A gente sabe que o nosso país, o Brasil, o cara fala em greve, o cara já fala em baderna, né? Os baderneiros estão chegando para fazer a greve, né? O senhor tem uma larga experiência como sindicalista nesse movimento sindical. Mas de que maneira ter a opinião pública do lado do trabalhador, principalmente em cooperativa, quando se fala no indicativo de greve? Quando a população vê que a nossa greve, nosso movimento paradigista é composto de bandeiras vermelhas, de MST, não tem lá CUT, não tem PT, não tem PSDB, não tem PMDB, não tem Partido Comunista, não tem nada disso, a população começa a entender que a nossa greve é justa. No momento em que os comerciantes começaram a falar, olha, se os trabalhadores ganhassem mais, eles iam gastar aqui no meu comércio mais, eu ia faturar mais. Entendeu? Então, vira um ciclo virtual do crescimento econômico, correto? Quando a população e a sociedade entender que nós estamos defendendo o trabalhador e também o cooperado, que nós também queremos que o cooperado ganhe bem. O problema, está acontecendo, Jacques, é que essa riqueza toda construída não está ficando nem com o trabalhador e nem com o cooperado. Está ficando com quem? Com o crescimento da cooperativa. Entendeu? Então a cooperativa está crescendo lá para o norte do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, aqui para o Paraná se expandindo, está expandindo para tudo de lado, aumentando a indústria, a capacidade da indústria, mas está esquecendo de reconhecer o colaborador. Está esquecendo de reconhecer o cooperado. Tá certo? Então, quer dizer, é preciso que alguém equilibrado chegue e fale assim, opa, vocês foram criados para defender o crescimento socioeconômico da região. Vocês não estão fazendo isso. Agora, o trabalhador é aguardar para saber o que vai acontecer? A greve depende das cooperativas para acontecer ou não? Depende. Elas têm 72 horas. Nós vamos sair daqui agora, estamos tudo reunidos no sindicato, fomos lá para o sindicato e lá fizemos lá o quê? O indicativo de greve mandado para elas. Estão protocoladas, estão sabendo, sabem da coisa. Esperamos que segunda, ou terça, ou quarta-feira as cooperativas se manifestem. Se não houver uma manifestação, infelizmente nós vamos se manifestar para mostrar para a sociedade
que as cooperativas não querem reconhecer a força de trabalho dos trabalhadores. Chegamos ao final do programa Momento do Trabalhador deste sábado. Lembrando aos trabalhadores em cooperativas que o estado de indicativo de greve ainda não é efetivamente greve. Se for necessário, a direção da FENATRACOP e do Sintrascopa estará comunicando a todos, através da imprensa e boletim informativos, o momento e a hora certa de cruzar os braços e paralisar os trabalhos nas cooperativas. Qualquer dúvida ou informação, ligue no sindicato, no telefone 44-3649-3977. Tenham todos um ótimo final de semana e até sábado que vem. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.